Olá, boa noite, pessoal. Vamos esperar o pessoal entrar e a gente começa a nossa live. Boa noite, Rogério. Boa noite, Roberto. Boa noite, Alex. Boa noite, Onara. Oi, Rogério, tudo bom? Boa noite. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal entrar, o Alex entrar. Hoje a gente vai estar falando sobre a musicalização, a importância da musicalização na primeira infância, né? Eu vou estar conversando com o Alex. Boa noite, Jéssica. Prazer estar aqui. Tô aguardando o Alex entrar. Boa noite, Thiago. Tô esperando só o Alex entrar para a gente começar a nossa live. A gente vai estar falando sobre a importância da musicalização na primeira infância, né? Na primeira infância que são marcadas ali muitas, né, das nossas memórias, a importância da musicalização na primeira infância, né? O que pode causar na primeira infância. Vamos aguardar o Alex entrar e a gente já inicia a nossa live. Ele tá entrando. Boa noite, Karen. Olá, boa Olá, noite. tudo bom? Boa noite, Alex. Maravilha. Tá me Muito escutando bem frio, hein? aí? Tô ouvindo bem. E você, tá me ouvindo bem? Sim, maravilha. Então tá, vamos começar. O Alex, gente, para quem não conhece, é daqui de São José do Rio Preto, né? Eu vou passar a palavra para ele já já também. Ele é músico e também professor, né? Eu não sei falar, é musicoterapia que seria falar o certo? É educador musical e musicoterapeuta. Isso mesmo. Né? Ele trabalha com crianças, essa parte da musicalização, né? Acho que desde da primeira infância até um pouco maiores, né, Alex? Isso, meu público que eu mais gosto de trabalhar e tenho mais interação é educação infantil anos iniciais, mas nas escolas também eu trabalho com Fundo 1, enfim. Isso, bem bacana. A gente sabe, né, hoje em dia, até por questões da pandemia, as crianças têm ficado em uma questão mais ansiosas, né, digamos assim, vamos dizer nessa parte, onde os pais identificam essa questão da ansiedade na criança, né, e até na questão da primeira infância, como que se é trabalhado, né, eu vejo também, para quem não me conhece, né, sou a Camille, sou terapeuta homeopata, há uma procura muito grande, né, nessa questão já desde, às vezes, bem pequenininho, na questão medicamentosa para criança, para controlar, né, nessa questão de concentração, às vezes acalmar a criança ali, na questão cognitiva até, né, e tem outras alternativas, né, por mais que a homeopatia seja uma questão medicamentosa, natural, benéfica, né, e não causando efeitos colaterais, mas a gente costuma dizer que há outros meios também de se trabalhar e que sejam melhor, até pela interação, né, dos pais. Eu vejo que é uma questão muito importante nessa questão da primeira infância, né? Porque assim, a criança na primeira infância ela precisa dessa interação com os pais. Eu vou passar essa palavra para o Alex, que ele vai explicar melhor nessa questão da musicalização. Vai estar falando para a gente aí dos benefícios, o que pode ser tratado, o que não, o que trabalha. Agora vai com você, Alex.
É isso aí. Primeiro eu queria fazer um recorte, né, para a gente entender um pouco melhor, porque criou-se um mito, né, num senso comum, que alguns seres dotados de um dom vindo não sei de onde pode fazer música, né? Isso, na realidade, a ciência prova e que não é essa a realidade. Então, a partir do quarto mês, a criança forma o aparelho auditivo e começa a se comunicar com o universo através dos sons, tanto dos sons da mãe internamente, do corpo, do batimento da corrente sanguínea, como os sons externos, né? Ele já começa a interagir com o mundo. Isso é prova, quem é mãe sabe, se está no lugar mais agitado, a criança fica mais agitada, enfim. No decorrer dessa gestação, ele começa a desenvolver a que a gente chama, né, de ISO, que é a identidade sonora. Esses sons que permeiam durante toda a gestação, né, que também é a identidade sonora gestálica, que a gente chama, influencia diretamente, até as melodias que a mãe canta, enfim, o som. E aí, quando a criança nasce, está lá na sala com um monte de gente, ela escuta a voz da mãe e para de chorar, porque ela está reconhecendo o timbre. Então, isso já é uma memória musical, uma memória sonora, né? Por que eu estou querendo dizer isso? Porque criou-se esse mito que o ser humano não alguns só podem aprender música. Não é isso. A linguagem musical ela é natural do ser humano em geral. A não ser raros casos que você tem algum problema, enfim. Mas mesmo assim, então, a gente começa a pensar em música, sons, como da mesma forma na questão do letramento, do raciocínio matemático, da questão do meio ambiente, enfim, da natureza, da relação com a natureza. Isso é natural do ser humano. Quando ele vai crescendo, ele vai vivenciando esses tons, né? E aí você vê que às vezes você está com a criança de 5, 6 dias ou menos de um mês, aconteceu com a minha filha, você canta aquela melodia que cantou, ela dá risada, que ela lembra. Isso prova que cientificamente, né, os sons são natural do ser humano. E aí, no decorrer da vida da criança, né, esses tons cada vez vai estar mais presentes, com melodias, ritmos, tirando, batendo nas coisas, balbuciando muito antes de falar, e ele vai se desenvolvendo, né? E aí, a grande questão da musicalização, né, e é essa questão de pegar esses sons que já é natural da criança, organizar ele, apresentar em forma de música. Aí ele se apodera desse conhecimento e se transforma, se desenvolve, né? Quando a gente pensa em musicalização, a gente pensa sempre na questão integral, na questão afetiva, cognitiva, motora, cultural, emocional, social, principalmente. Então, pegando um gancho que você falou, a música é uma ferramenta muito potente no desenvolvimento social da criança, na interação, na questão do trabalhar as mais variadas potencialidades e ajudar nas dificuldades. Então, nessa primeira infância, a linguagem musical ela é fundamental. Até muito mais, às vezes, do que um letramento, do que todas as linguagens são, né? E aí criou-se esse mito que poucas pessoas podem aprender, e essa linguagem ela não é desenvolvida e oferecida para a criança para que ela possa ter esse conhecimento adquirido e se desenvolver. Eu vejo assim, nessa questão que você falou, realmente faz todo sentido, né? No sentido, assim, até na mesmo da gestação. Eu tive duas, então, assim, no som da voz, quando a gente fala muito com o bebê, de conversa, naquela interação, ele já interage ali com a gente. Dá a impressão que não, né? Tem gente que ainda fala assim, não, mas são movimentos naturais do bebê. Né, e realmente faz assim, o bebê ele reconhece a voz do pai à medida que o pai vai falando também durante a gestação, né? Então essa questão do som da voz, daquilo que se canta, daquilo que se fala, né? Se sente muito isso desde a gestação mesmo. E ali também já desde a gestação pode até, dependendo do que ocorre, causar traumas nessa criança. Então assim, o som em que ela escuta também causa traumas também desde ali. Né, a gente sabe assim que a criança, ela, igual você falou, ela tá ligada muito nessa questão do som, seja da voz, de uma música, de como se fala, de como canta, como você se comunica com a criança, né? E essa na questão da primeira infância realmente esse contato mais, né, entre o pai e a mãe é primordial para isso. Né? Então é dali que geram todas essas questões, né? Então quando às vezes muitos pais, a gente sempre fala, né, nessa questão de como está o filho, né, no sentido assim, vem muito do ambiente em que ela está sendo ali, que ela está vivenciando, né, então, o que ela está vivenciando ali naquele momento, então, como está essa criança. E aí, nessa questão, Alex, vamos supor o que é nessa parte da musicalização, como é essa questão do trabalho com essa criança,
se é possível também trabalhar com crianças especiais, no sentido assim, a gente sabe que existem crianças que também são deficientes auditivas, né? Então, como que essa questão da musicalização é possível trabalhar com esse tipo de criança? Isso, pegando o gancho do que você falou, hoje em dia, na nossa sociedade, a gente é muito vigilante no que a gente come, no que a gente vê, né? Mas não no que a gente escuta. Então, e a paisagem sonora as paisagens sonoras que estão ao nosso redor, ela também influencia diretamente na nossa qualidade de vida, tanto para o bem quanto, infelizmente, prejudicial, né? Você vê que as grandes cidades, às vezes você está no trânsito super estressado, não é só o trânsito, é o barulho, enfim. Então, é algo que a gente deve ficar atento a ter essa paisagem sonora saudável para a criança, né? Enfim. E aí, a musicalização, eu pego o gancho, eu tenho um tema que eu desenvolvo, que eu falo, que é a prática da vivência familiar. Muita gente pergunta, como é que eu posso trabalhar? Quantos anos pode começar? Ele pode começar o trabalho da musicalização antes do nascimento, a partir do 4º mês. Como? Cantando, interagindo com a criança, falando, escutando música, se movimentando. E desde antes do nascimento, isso já é uma prática familiar musical, né? E isso a criança vai ficar mais receptiva, vai aumentar o seu ISO, né, a sua identidade sonora e criar essa relação com o mundo externo através dos sons, né? Enfim, aí a partir do nascimento, geralmente se começa a trabalhar a musicalização a partir dos primeiros meses de vida, na escola, geralmente a partir do maternal. Então, quando a gente, vamos dar um exemplo que é mais comum que eu trabalho, é chegar na escola. Então, como é que começa a trabalhar a musicalização? Trabalha com aulas cultas, onde a gente trabalha a questão lúdica, afetiva, cognitiva, de uma forma acessível para a criança, né? Atividades com bambolê, com lenço, com expressão corporal, com movimento, com história, todo esse enredo de linguagem acessível à criança. Então, ela faz aquela música de uma forma divertida e vai se desenvolvendo. E aí, lá para os anos iniciais, primeiro ano, isso é particularmente o sistema que eu gosto. Aí você começa a apresentar flauta, a introdução à partitura, mas algo totalmente focado no desenvolvimento do aluno, né? Quando a gente fala em musicalização no âmbito escolar, principalmente, a gente não está pensando no aluno se tornar um músico profissional. Não é isso, a gente quer o desenvolvimento dele integral. Aí, se ele, no decorrer da vida, virar um músico profissional, isso é outra questão. Mas, enfim. E aí, a gente vai desenvolvendo essas atividades com linguagens, com propostas, né, para que eles possam viver esse universo sonoro e ir se aprimorando, já que esse som é natural, a musicalização vem para organizar tudo isso. Entendi. E aí, só a questão da inclusão, né, só para concluir, sim, a música trabalha na musicoterapia e na inclusão, na questão, né, já tem mais a questão da musicoterapia, que não é a música, desenvolvimento musical como finalidade. A música é uma ferramenta de interação e ação de uma socialização, do desenvolvimento cognitivo, que a criança tem alguma dificuldade, deficiência, alguma coisa motora. Então, a finalidade é essa. Então, as questões auditivas são mais complexas, mas dá sim para trabalhar através da vibração. A questão né, da deficiência visual também, porque a partir do momento que a pessoa tem uma dificuldade da visão, desenvolve muito mais a questão auditiva. E sim, a música é uma grande ferramenta. Eu vivo isso diariamente com as pessoas que eu atendo, nas escolas, inclusão para a questão do autismo, enfim, todos os aspectos. A música é uma ferramenta muito rica e potente. Entendi. E quais os benefícios assim que traz nessa questão da musicalização para a criança, né? Você me falou que ela trabalha na questão comportamental, na questão motora também. Quais os benefícios que isso traz para ela? Os benefícios são inúmeros, né? Se a gente for enumerar aqui, a gente vai precisar de bastante tempo. Mas os principais, né, que eu falo é a questão da atenção, da concentração, do raciocínio, da memória, principalmente a interação social, ainda mais nesse momento de pandemia, como você falou, o nível de ansiedade cresceu demasiadamente nas escolas, nas crianças, que é natural, né? Porque não vai para a escola, fica muito em casa. A questão das telas hoje em dia, que a criança está muito exposta às telas. Então, são vários aspectos, né? A questão da motora, na questão da expressão corporal. Então, são muitos benefícios, né? Que sempre pensando na questão global da criança, afetiva, cognitiva, motora.
Tem muitos casos de Né? crianças que têm dificuldade motora de tocar e cantar ao mesmo tempo, enfim. Nessa questão da afetiva em que você fala, como que é possível trabalhar, vamos supor, porque eu vejo, vamos supor, tem muitas crianças que têm essa necessidade, né? Hoje em dia, igual você falou, o uso de telas abusivo também tem sido, vamos supor, devido ao excesso de trabalho dos pais também, né? Hoje em dia, muitos pais trabalham fora, né? Então tem aquela necessidade, às vezes chega em casa e está um pouco mais cansado. Então, é mais fácil eu dar a minha tela para a criança, onde ela fica ali mais tempo, né, entretida na tela, e eu vou estar um pouco mais sossegada e vou estar descansando. Mas aquilo está trazendo um malefício para aquela criança, né? Porque ela precisa da atenção dos pais, ela precisa desse contato afetivo, né? Dessa disponibilidade emocional dos pais. Então, quando você trabalha nessa questão, você trabalha também juntamente com os pais, fazendo essa interação, como é feito? Então, infelizmente ainda se tem muita dificuldade dessa questão da junção da família na escola, né? Essa é uma realidade geral, né, do sistema inteiro. Porém, é algo que eu trabalho bastante e venho, né, desenvolvendo alguns projetos, algumas atividades para tentar encurtar essa distância do pai e da família, por vários motivos, como você citou, mas sim, tem muito trabalho de formação com os pais, de aulas coletivas, de festa de dia da família, de transformar apresentações em vivências coletivas, de oferecer esse contato, de enviar material, de dar um apoio, fazer com que o pai entenda, né? Porque muitas vezes as famílias não entendem o que é musicalização, não porque não queiram, né? Porque é falta de conhecimento natural, porque ainda, infelizmente, não está na grade das escolas, né? Muito falado. Então, quando se pensa em musicalização, se acha aquela coisa mais recreativa. Ah, vamos colocar as crianças para cantar de qualquer jeito, mas não. São as atividades pedagogicamente desenvolvidas, pensadas. Então, eles começam a ter essa aproximação, entendendo a importância da musicalização. E a gente vai trabalhando, desenvolvendo e trazendo o pai para a escola, né? É uma máxima aí que eu tenho nos lugares que eu dou aula, que eu trabalho, para tentar envolver a família, que é fundamental, né? Que a gente chama da tríade, né? Que é a escola, a questão da família e dos professores, né? A junção dos três ali para que o processo educacional realmente funcionar. A Thaisa contribuiu com um comentário onde ela colocou assim, que a música é muito importante, ela pode promover um relaxamento também, né? Ela fez uma pergunta, na verdade. Devido ao estresse do dia a dia, a música marca as nossas vidas também. Aí vem nessa questão que você falou, né? Na questão da música, que ela já vem trazendo recordações. Então, quais os benefícios que isso traz, né? Aquele momento que marcou daquela questão afetiva. E realmente, eu vejo assim, pela minha vida mesmo, eu falo, até brinco, eu falo que minha vida tem trilha sonora, parecendo um filme de cada fase, né? E assim, na questão, às vezes, de uma música, não só pela letra, a musicalização, ela me volta de lembranças lá da minha infância. Por exemplo, eu tenho muita lembrança, né, na questão quando eu ouço Balão Mágico, então eu lembro lá da minha infância, mas nesse lembrar da minha infância, eu não tô lembrando só porque eu via o Balão Mágico, né, eu lembro lá da minha interação com os meus pais, do meu pai brincando comigo, então daquela questão da afetividade, me traz muitas recordações, né, e parece que enche o nosso coração, né? Quando essas marcas são boas, e entra na questão também de quando as marcas são um pouco ruins, né? Não tão boas. Mas às vezes que é até necessário a gente entrar em contato com essa dor, né? Para curar as mágoas no hoje, vamos dizer assim. Então eu vejo como essa questão da musicalização, igual você fala, dessa questão da música em si, até como forma curativa, seria? Ou é errado falar dessa forma? Sim, aí só pegando um gancho para a gente entender melhor a importância da vida, da música nas nossas vidas, né? Se você pegar os períodos históricos da humanidade, eles são definidos através da arquitetura, da música, da política, da culinária. Então a música, né, ela faz parte da história da humanidade, né? Enfim. E aí essa questão dos sentimentos, das lembranças, se você prestar atenção, quando a gente nasce tem música, quando a gente cresce tem música, quando a gente faz 15 anos tem música, quando a gente casa tem música, quando a gente tem filho, quando a gente morre tem música. Então a música está na vida, né? E essas lembranças, sim, as questões afetivas, né? Tanto positivas como negativas também, né? Porque quando você lembra de uma música, essa semana, esse mês de férias, eu fiz um exercício de... Eu comecei a escutar música muito cedo, eu tinha 8 anos, colecionava vinil, eu escutava com 8 anos, desde o rock mais pesado, a MPB. E eu fiz um exercício de
baixar os discos que eu escutei ali quando eu tinha 7, 8 anos, né? Enfim, disco do Titãs, Paralamas, enfim. Aí e eu escutava esse disco. E aí eu lembrava até a sequência das músicas. E aí, como você falou, a lembrança que eu tinha não era só da música, é do local, da casa que eu morava, do móvel, do som que eu lembro, do cheiro daquele momento, de tudo. Então, isso é a questão da música, né? Essa memória, resgatar. Isso é muito importante, né? E isso marca a nossa vida, isso prova que nós somos sensíveis, né? Se fosse algo realmente fora da nossa realidade, não teríamos tanto envolvimento, né? Mas independente de qualquer coisa, a música está sempre muito presente. Então, essa questão afetiva que você falou das escolas, né? A criança, quando ela vai numa aula de musicalização, geralmente, às vezes, ela é muito tímida, está com dificuldade. Porém, quando ela começa a tocar, se sentir, se firmar, se expressar perante o coletivo, ela se sente pertencida. Isso afetivamente é muito rico com a criança, porque, né, ela está se descobrindo como identidade, né? Está tocando, não tem aquela coisa dos padrões, apesar que isso acaba estando inconscientemente na nossa mente, mas isso a gente vai quebrando, brincando, se divertindo, tocando, batendo em balde, chegando em casa, batendo as panelas. Isso é afetivamente. Então, o que acontece muito é que a partir das aulas de musicalização, os alunos chegam conversando em casa, tocando, brincando, cantando, e essa interação com os pais é muito importante, entendeu? Eu tenho relatos dos pais, eu não escutava música, mas ele chega cantando, comecei a colocar música, tocar com ele. Isso é muito rico nesse momento, né? Tão difícil que a gente passa. É verdade. E você fala das escolas, até me veio um pensamento, que assim, o quanto é benéfico seria até se fosse implementado, você falou na partir do maternal, mas se fosse incluso até acho que na questão, vamos supor, de berçários, vamos dizer assim, né? Porque eu vejo assim, na questão da separação dos pais, quando eu preciso ficar na escola, às vezes ele se torna um ambiente ameaçador para a criança, né? Porque eu estou num ambiente ali diferente, a primeiro momento em que eu vou, são pessoas que eu não estou acostumada a ficar, né? Assim, que não é do no meu ambiente familiar ali, né? Porque assim, se vê como porto seguro os pais, né? Então, assim, essa separação dos pais, ela é muito difícil, né? Tanto para os pais quanto para a criança. Então, quando eu vou para a escola, eu acho que ter nesse ambiente, na questão desse acolhimento, né? De trabalhar isso na questão de criar boas memórias, eu acho que fica um ambiente mais saudável nesse sentido, né? De que fica confortável para a criança. Não seria? Sim, infelizmente é por uma questão histórica, né? A música não está na grade curricular, infelizmente, não é por acaso. Existe toda uma história que precisaria de outro recorte aqui para a gente poder entender, né? Historicamente, por que a música não está na escola. Mas, assim, no decorrer, só um breve relato da história da música na educação. Quando eu falo educação, eu falo mais aquela questão coletiva, né? Porque, claro, tem as aulas particulares, que é muito importante, mas a gente atua mais no âmbito escolar, que é algo mais amplo. E aí a música veio se desenvolvendo, em 1930 o Villa-Lobos fez todo aquele canto orfeônico, na década de 40, 50, 60 foi aberto os primeiros conservatórios, e a música entrou como obrigatória na grade curricular. Só que a grande mudança na chave do que a gente vive hoje foi em 71, que a ditadura militar baixou um decreto e tirou a música, a obrigatoriedade da música, e colocou, não sei se você lembra, aquela questão da educação artística, né? Onde, infelizmente, o profissional tinha que ser formado em tudo, mas não dava conta, porque tinha que fazer artes cênicas, artes visuais, era música, aí tinha mais, eu nem lembro, dança, né? Enfim, não era especialista. E como a música é uma linguagem mais complexa, com respeito a todas as outras, ela ficava pro fim da fila e pouco foi se desenvolvendo. Se de 70 até 2000, ali perto de 2010, não tinha música na escola, claro que deixou de se criar uma gama gigantesca de profissionais. Praticamente não existiam mais faculdades de licenciatura no Brasil, foi diminuindo, porque não tinha demanda, era muito pouco. Né? Apesar que as escolas particulares sempre continuaram, né? Enfim, porque, né? Mas num público onde atende a grande maioria da classe trabalhadora, a música não estava acessível. E aí, em 2008, foi baixado um decreto onde volta com a música, não obrigatório da música, mas sim a música dentro de artes ali, né? Só que a gente sabe, da lei, da teoria até a prática, existe uma lacuna, né? Em 2008, e ainda não é executado.
E o ideal, com certeza, né, alguns municípios já possuem isso, que são os professores especialistas, né, desde o berçário, trabalhando a música, do acolhimento. A gente, quando trabalha em berçário, a gente faz uma pesquisa com as famílias da identidade sonora dessa criança, trabalha a expressão, né, a questão muito importante da formação dos professores. Enfim, essa luta aí que, infelizmente, ainda, né, está um pouco distante, mas a gente vai lutando todo dia e cada ato como esse, como formações, né, e muitos outros profissionais, a gente vai rompendo essas barreiras. Eu vejo assim, tá ainda acho que um pouco devagar essa questão, mas eu acho que tá sendo inserido, né? Porque meu filho, ele estuda numa escola pública municipal aqui de Rio Preto, e ele, na escola dele tem essa parte, né, da musicoterapia, da parte da música, onde eles fazem essa aulinha, né? Então eles aprendem ali com alguns instrumentos, até de casa mesmo, que eu vou até entrar nesse detalhe com você. Porque, assim, às vezes muitas pessoas elas não têm acesso, né, ou facilidade para estar comprando um instrumento musical, né, pelo custo. E aí tem algumas coisas que você ensina nessa questão para estar fazendo em casa, com utensílios de casa mesmo, que a criança pode estar trabalhando essa questão da musicalização e estar fazendo essa interação? Sim, eu também, além de professor, educador, né, eu trabalho com a questão da formação dos professores. Então, eu tenho uma oficina que é construção de instrumentos e vivências práticas de musicalização, onde eu trabalho, daqui a pouco eu mostro alguns aqui, com colheres de plástico, com lata, com a questão dos botões, EVA, do papelão, chocalho, com madeiras. A gente constrói esses instrumentos com conduíte para poder ter essa possibilidade inicial, né? Porque eu comecei a dar formação, né, viajando, e aí eu dava formação e a grande interrogação era o que eu vou fazer com isso, né? Não tem estrutura, não tem muito dos grandes lugares, da maioria dos lugares que eu dou aula, infelizmente, pouca estrutura, principalmente no município, que eu já dei muita aula também. Então, a gente constrói esses kits de instrumentos junto com as professoras, com os alunos, passo inicial, né? Para poder, com o decorrer do tempo, a música vai ganhando espaço, que é o ideal, o investimento nos instrumentos também, trabalhar tanto esse lado, né? E eu sempre deixo claro, esse lado dos instrumentos alternativos é um primeiro passo, mas não resolve tudo, né? Tem que ter esse balanço, o xilofone, né? Os instrumentos de percussão, os tambores, enfim. Mas a gente, devido à dificuldade, vai criando, vai desenvolvendo para que possa ser aplicada no dia a dia da escola. Muito bacana. Alex, e nessa questão do emocional, como que é trabalhado, né, nessa questão de, há uma técnica para trabalhar nessa questão do controle de ansiedade, ou de estresse específico na questão da musicalização? Então, a técnica, assim, mais ou menos, é um plano de aula diversificado. Como, né? Imagina que você vai trabalhar 40, 50 minutos numa sala, você aplicar várias atividades diferentes nesses 40, 50 minutos, até meia dúzia. Como? Fazer um plano de aula em forma de grade, que eu chamo, né? Um exemplo. Geralmente, as minhas aulas, quem já viu vai saber. Então, começa com uma música de entrada, que por períodos curtos, médios e longos é a mesma música de entrada, que é a música de saudação. Boa tarde, bom dia, você está chegando, olá, tudo bem? Né? Antes era para apertar a mão e abraçar, nesse momento a gente está revendo tudo isso. E, né, a partir dessa música de entrada, o aluno cria uma rotina. E aí a gente começa a trabalhar atividades nas mais variadas áreas. Como assim? Imagina que eu entro na aula, dou uma música de entrada, ele se sentiu pertencido à socialização, agora a gente vai fazer uma brincadeira, eu entrego 2 claves, 2 madeiras, ele faz uma brincadeira andando. Choco, choco, lá, quando para, vira estátua. Eu faço essa atividade por 5, 10 minutos, terminou a atividade, eu recolho o instrumento, aí eu passo para uma segunda atividade que vai trabalhar com o corpo, né, que é a questão da expressão, do espaço, da motricidade, da criação, da brincadeira. Aí eu terminei essa atividade, aí eu venho com um jogo da memória musical, onde eu coloco os tons dos instrumentos para ele descobrir, mas tudo acessível, de cada faixa etária, né? E aí, num outro momento, eu faço uma brincadeira do bambolê, de um jogo, dentro explora, com música, com andamento, aí ele cria, ele explora. Tudo isso, né, essa gama diversa de atividades, faz com que a criança tenha um envolvimento muito grande, né? A questão da atenção, da concentração, do sentimento com a aula e com o universo sonoro e com os demais ali. Então, aquele momento, né,
Então, das escolas que eu dou aula, os alunos ficam contando os dias para chegar à aula de música. Então, isso tem um laço afetivo, né? Não só com a minha pessoa, com a minha referência, mas com o universo sonoro e com o poder dele criar. Do momento que eu mostro uma brincadeira num balde, depois de 2 horas eu passo, eles estão sentados lá no pátio, batendo no balde, cantando, né? Isso já é uma roda, já é uma afetividade, já é uma interação, coisas que até horas antes eles imaginavam que podia ter som. Então, é todo um processo amplo, né? Que a criança se envolve afetivamente, né? Emocionalmente, e traz ganhos para ela, para que ela possa se desenvolver plenamente, né? Nessa questão, às vezes, que a criança ela tá mais depressiva, mais agressiva, isso ele é basicamente muito trabalhado nessa questão. Ela consegue, vou utilizar assim, o poder curativo, mas não uma cura, né? Não consigo não dizer assim, se soltar nessa questão emocional, né? Existem crianças, às vezes, que tá ficando, né? Devido à pandemia, mudou muito a rotina de todo mundo, né? Então, assim, até pra gente, nós adultos, é bem difícil lidar com essa questão, né? E a gente vê muita criança também lidando com essa questão, mas não entendendo, né? Porque é difícil mesmo entender. Tanto que a gente teve um índice muito grande, né? De crianças cometendo suicídio, então a gente vê em noticiários referente a isso. E aí essa questão da musicalização, você me diz assim no sentido, é trabalhado bastante isso, essa questão de interação social, até mesmo você me disse do autismo, né? Como que é trabalhado isso no autismo também? Eu gostaria de saber. Conta um Isso, pouquinho. ótima pergunta. A musicalização no âmbito escolar, ela acaba se entrelaçando com a musicoterapia, né? Como eu falei, a musicalização ela tem finalidade de apresentar o universo sonoro da criança, para a criança, e fazer com que ela se desenvolva. A musicoterapia, ela usa a música como uma ferramenta de reabilitação daquela criança, né? De um canal para que ela possa ter uma socialização na grande maioria das vezes. E na escola acaba se entrelaçando. Por quê? Porque crianças tímidas, né, como você falou, na separação dos pais, na ansiedade, crianças de inclusão, com dificuldade motora. Então, a musicalização, ela parte para esse lado da musicoterapia, né, porque ela ajuda diretamente a criança na reabilitação do bem-estar dela, até na questão da saúde mesmo, né? Você pega crianças que têm dificuldade de fala, eu já tive casos severos assim, e a partir da aula de música ela começa a verbalizar mais, e aquilo é um ganho, né, na saúde da criança, na vida, na interação social. Então a música, eu acho que o maior foco que a gente tem hoje, né, os educadores, é na questão da interação social, é na questão da vivência, na questão da expressão, é na questão de criar, porque a gente sabe, a tecnologia cada vez mais entrega tudo pronto, né? Saiu uma reportagem recentemente da BBC que pela primeira vez os filhos vão ter QI mais baixo do que os pais, né? Isso se deve a tudo isso. Então a música, ela é uma gama, né? As pessoas têm que entender, porque quando a gente fala interação social, a gente fala concentração, fala criatividade, fala expressão corporal também, que é algo muito... Cada vez as crianças estão ficando em lugares menores, em mais paradas, mais sem movimento. Então a música tem isso, então ela vem com essa junção. Então tudo isso é um leque que faz a criança descobrir o corpo, né? Quando você descobre o som do corpo, que você pode criar, isso, né, vai junto de um monte de outros benefícios. Mas sim, a música ajuda muitos casos de inclusão, crianças com dificuldade de interação social, de linguagem, de letramento, de expressão. O caso mais comum natural, é a questão da timidez, né? Onde a criança vai se soltando, adaptação, enfim, é um leque gigantesco de possibilidades. Essa questão que você falou da movimentação, da expressão corporal, ela ajudaria, então, no caso, até na questão da obesidade infantil, eu vejo. Sim, sim. Na questão da obesidade, do corpo, do exercício, né? Tantas vezes eu chego, vamos fazer atividade, tô cansado, mas a gente começou agora, vamos lá. Então ela faz, pula, brinca, né? Se movimenta, a questão né, do espaço, muito, muito legal, né? Isso, né, é um leque de questão da música, da educação física, do movimento. Isso acaba trazendo para a criança esse movimento novamente, né? E voltando para a questão da concentração, eu vejo que ajuda muito na questão da criança do se acalmar,
né? Porque à medida que a criança ela tem ali que é onde ela consegue se concentrar, onde ela tem essa consciência, né, do se concentrar, ela vai se acalmando também, aprendendo a lidar com as emoções também. Isso, a gente fala muito, a gente brinca assim, né, que na educação infantil é natural da fisiologia da criança, ela fala muito mais do que escuta, né? E a música, a gente brinca que é menos falatória e mais escutatória. Então, nas atividades de música, ela também trabalha a percepção auditiva, que é algo que ela está desenvolvendo, que é natural. Então, ela aprende, ela entende a hora de falar, a hora de, né, de entender as regras da aula, no sentido de que algo que ela faça pode prejudicar o coletivo, na questão da atenção, da rotina, né? Eu dou aula para uma família que tem uma criança de 5 e uma criança de 2, né? É bem diferente. Então, eu dou aula junto ali na casa. E essa criança de 2, há uns meses atrás, em nenhum momento ela ficava. Ela precisava ficar 5 minutos, aí voltava, mas era natural. Então, o exercício de, ó, vamos lá, vamos tocar, vamos tocar. Hoje ela está com 2 anos e meio, ela chega, tenta, faz as atividades e percebe e escuta e tem a percepção do som grave, do som agudo e toca e se expressa e se diverte. Quer dizer, isso agora ela vai entrar na escola. Agora, a partir do mês que vem, a mãe dela me falou. Então, toda a família percebeu a evolução significativa, porque ela nunca tinha feito nada nesse sentido de uma aula, mesmo que seja só ela e a irmã, mas tem um mínimo de regra ali, de pegar o instrumento, de seguir os comandos. E isso ajudou ela, com certeza vai ajudar quando ela chegar na escola. Então, daí a gente vê a importância, né? Isso é uma aula com as crianças, com mais criança é mais ainda. Estou dando um exemplo prático para a gente ir materializando os pensamentos. Nessa questão que você fala da interação, que você até deu esse exemplo de trabalhar com irmãos de diferença de idade. Eu vejo até aqui por casa, né? Eu também tenho um de 5, que vai fazer 6, e um de 1 aninho. Existe muito aquela questão da competição, da atenção dos pais, a questão dos ciúmes, né? Então, assim, quando chega o irmãozinho, tomou o meu lugar, né? E a criança, às vezes, começa a ficar, né, mais arredia, mais desobediente, querendo chamar mais atenção. Então, essa questão, talvez, da interação na musicalização, da musicoterapia, seria também uma solução para isso. Eu vejo. Sim, eu vejo isso nesse caso, né? Que no começo elas se conflitavam muito mais. Eu quero isso, quero aquilo. E aí, depois de umas aulas, ó, gente, vou mostrar o instrumento. Se começar a chateação, eu vou guardar. Então, é um pouco você e um pouco você. Combinado? Não, tá combinado. Então, vamos lá. Pega o instrumento, às vezes quando é um só, ou quando tem 2. Ah, eu quero tal cor, ó. Então, eles vão aprendendo justamente isso, com a música, de uma forma, né? Porque é algo que é muito envolvente para eles. Então, desenvolveu muito. Hoje elas sentam e fazem a aula ali tranquilo e conversa, repassa o instrumento. Teve uma semana que estava um primo lá, então foi 3, teve até aula de 4. Enfim, eu estou dando um exemplo mais recortado, mas na escola é mais ainda, né? Porque você tem uma gama maior de criança. Tá. Eu vou fazer uma pergunta, eu não sei se seria, né, nessa questão, me surgiu essa dúvida, mas vamos supor, na musicoterapia, é possível trabalhar essa questão de como demonstrar os sentimentos, na questão de falar sobre o que se está sentindo, ou não? Sim, um dos principais fundamentos da musicoterapia é criar esse canal de diálogo. Os autistas, tem muitos autistas que não são verbais, as crianças que têm alguma deficiência têm dificuldade de se expressar, porque às vezes tem a questão da linguagem atrasada no sentido de desenvolvimento, tem a questão da dificuldade do raciocínio, enfim. Então a musicoterapia vem como esse canal de ligação, né? Você pega um autista que tem uma dificuldade, por característica geral, né? Não é uma regra, ele tem a dificuldade de interação, de focar por mais tempo. Então, a música, né, ela vem como esse canal de criação de diálogo e de expressão, de você entender, né? Tanto que na musicoterapia, que geralmente é mais atendimento individual, a gente faz uma pesquisa primeiro de toda essa identidade sonora da criança, o que pertence, o que ela escutou, o que ela gosta no começo, qual é o que incomoda, qual é a sensibilidade dela, e a partir daí ele pode se expressar através da música, criar um diálogo, né, de conhecimento, de autoconhecimento e de conhecimento de relação, né? Então, eu tenho um exemplo que eu vou citar, aconteceu recentemente. Eu dou aula na escola e tem um aluno autista severo, assim,
muito complexo. E ele nunca entrava na aula, sempre chamava, e aí, mas às vezes sempre na hora do intervalo eu ficava sentada de longe só prestando atenção. Então eu fui estudando ele, vendo qual que era, assim, de longe, né, tomando café, comendo pão de queijo ali, mas estava só ligado. E sempre vendo as características dele, né? E fui amadurecendo a minha forma de contato com ele, na forma da fala, na forma até na distância. Porque, por incrível que pareça, a gente às vezes pensa, mas as crianças de inclusão com necessidades especiais, você tem que, muitas vezes, o autista respeitar o território dela. Se você chegar muito perto, se você chegar muito longe, se você falar muito alto, né, se você tocar, tem que... Então, todas essas características tem que ter a sensibilidade. E aí, no decorrer das aulas, eu fui chamando, e falou, ó, até o fim do ano eu vou chamar ele, uma hora vai dar. Aí, na penúltima aula agora, antes das férias, ele passou, deu uma olhada, e eu falei, ele tá evoluindo. Aí, como foi na última aula, eu chamei ele, vamos lá, fulano. E ele veio, entrou, ficou, mas com toda dificuldade, a pessoa ajudando. E aí ele começou a tocar, ficou super feliz. E quando ele fica emocionado, ele bate a mão no chão, as mãos e mão no chão. E ele dava risada e todo mundo ficou muito feliz, assim, né? E eu fiquei feliz porque você conseguiu quebrar essa barreira. Então, mesmo que seja por 5, 10, 15 minutos, ele criou um canal social comigo, com a turma, que é algo muito difícil no caso dele, porque infelizmente é severo. E isso é um ganho tremendo para ele, né? E para nós, educadores, mais ainda a gente poder entrar nesse universo, começar a entender. E a partir daí a gente começa a desenvolver o trabalho. As crianças, né, de inclusão desenvolvem da mesma forma. Só que, assim, no sentido, talvez não, num andamento, num ritmo diferente. Então a gente tem que ter essa sensibilidade. Na questão, assim, respeitar o tempo, né, de cada um. Que cada criança é única, né? Eu costumo dizer assim, costumo dizer e costumo ver, né? Não só a criança, mas todo ser humano ele é único, né? E cada um tem um tempo, né, para se ir evoluindo e se autoconhecendo e a gente conhecer também, né? Essa questão. Nessa questão da musicoterapia, eu vou entrar mais nessa questão, você me disse do trabalho com autista, e aí você me disse que você faz esse estudo sonoro, né? Como esse estudo sonoro que você faz no sentido de que o que ela já vem vivenciando, seria isso? Isso, o que ela vivencia, o que ela já conhece, é só um pontapé inicial, não que a gente vá só se limitar a isso. Porém, como é o primeiro contato, então isso acaba... um exemplo, essa criança que eu citei, ele gosta muito daquela música. Seu Lobato tinha um sítio, inha, inha, ô. Então, quando ele chegou na sala, eu já sabia. Então, foi a primeira música que eu coloquei. Por quê? Porque ele se envolveu mais, entendeu? Então, foi uma jogada, foi uma tática para poder trazer ele mais para perto. A partir do momento que eu trouxe ele mais para perto, que ele se sentiu mais à vontade, aí eu fui trabalhando as outras, né? Não só as músicas que os autistas trabalham, os sons que ele produz, né? Por exemplo, esse aluno, vamos citar o caso dele que é mais recente, ele repetia muito, inha, inha, ô. Então, eu peguei essa célula rítmica que cantava, o índio tocava o seu tambor, inha, inha, ô. Então, entendeu? Eu já fui pegando até não só o som de ritmo, mas o som que ele produz. Então, o som da vivência dele é um sinal de a gente entender essa identidade sonora dele que ele tem até aquele momento, né? Porque muitas pessoas acham que a criança é uma tábula rasa, né? Não é, ela tem uma vivência que a gente, a partir dali, vai né, aprimorar e desenvolver. E como eu falei, a finalidade da musicoterapia não é a questão de desenvolver a musicalização, é a música como ferramenta de interação, entendeu? E aí, claro, que a partir da música ele vai desenvolvendo os mais variados aspectos. Entendi. E nessa questão de quando você fala da vivência sonora, você me explicou sobre os sons que ele produz. Então, é possível, vamos supor, trabalhar numa criança, mesmo que ela não tenha. Vamos supor que é uma criança que ela nunca escutou uma música ainda. É bem possível, mas vamos ver. Né? Mas vamos colocar esse exemplo. Uma criança que ela ainda não tem a música. Então, você vai pelo som. Os autistas não verbais, isso acontece muito nos autistas não verbais, né? Que eles não verbalizam. Então, fica mais complexo. Pode concluir. Entendi. Nessa questão seria os sons que chama a atenção dessas crianças, a vivência do som seria, que você vai trabalhando e trazendo ela para essa questão da música.
Isso, a música que a mãe cantou na gestação, a música que ele costuma escutar em casa, a música que ele gosta mais, mesmo que ele não tenha escutado, que tipo de som que ele produz, se ele faz muita palma, se ele faz muito som com a boca, qual o instrumento que ele se interessa mais, né? Acaba sempre tendo, né? Ali, mesmo sendo da forma mais limitada, sempre vai ter alguma coisa. Então a gente faz esse estudo breve, né? Se ele é hipersensível, a hipersensibilidade sonora, o som mais agudo, qual o som que ele não gosta, né? Então, a partir daí a gente já tem um pré-conhecimento para poder desenvolver e vai aprimorando, né? É global, né? Amplo, né? Eu conheço essa parte mais da música com essa parte de pessoas especiais quando eu tive uma experiência em que eu fui na Casa André Luiz, em São Paulo, não sei se você conhece. É uma casa, ela é filantrópica, né? Ela é uma na questão de espírita, mas lá acolhem pessoas onde elas têm deficiências mentais, né? Desde as mais levinhas até as muito severas. E todos eles tinham o gosto pela música. À medida que a gente ia andando assim no espaço deles, todos eles, né, estavam em contato com a música. E ela falou assim que era muito trabalhado isso porque eles se acalmavam muito, né, naquela questão de ouvindo a música, porque essas pessoas que elas têm essa deficiência, geralmente elas tinham surtos, né, ficavam agressivos, porque não tem essa questão do controle. E a música acalmava muito essas pessoas. Então eu vejo que era utilizada nessa questão. Eu não sei se poderia dizer assim que traria lembranças pela questão, né, da deficiência mental, mas talvez você consiga me dizer melhor. Eu gostaria até de saber Eu não mais conheço sobre esse isso. lugar depois. Eu não conheço esse lugar, depois quero conhecer, muito legal. Mas é por aí mesmo. Tem um documentário, se pesquisar no YouTube lá, foi feito um estudo das pessoas que tinham Alzheimer, né, nos abrigos dos Estados Unidos. Isso há alguns anos atrás. Então, o que esse pesquisador fez? Ele comprou uns iPods e ele fazia a pesquisa com a família das músicas que a pessoa escutou, das músicas que a pessoa gostava, e oferecia esses iPods e deixava a pessoa escutar. Então, os casos que tinham eram o Alzheimer mais severo, quando eles falam que entram em estado, no estado de desligamento da realidade, onde não interage mais, onde não responde mais, é o caso mais profundo, já para o final ali, no sentido de dificuldade. Então, ele começou a fazer esse estudo. Então, acontecia, né, um caso específico, assim, tem vários mostrando, mas esse é o mais emocionante. Um senhor de uns 80 anos, que ele entrou num estado praticamente vegetativo, que ele não falava, só ficava de cabeça baixa. E aí, ele fez uma pesquisa com uma filha dele lá das músicas e colocou. E esse senhor começou a escutar música e ele reviveu de novo, no sentido de lucidez. Ele começou a cantar, ele começou a lembrar, ele começou a ter lembranças do tempo que ele era criança. E ele voltou à sanidade no sentido de interação. Claro, com todas as limitações, dificuldades. E tem esse documentário, você vai procurar lá, Alzheimer, música, vai aparecer. E ele começou a trocar ideia e conversar. Então ele recobrou a sanidade e a lucidez dele através da música, das lembranças. Isso eu estou dando um caso extremamente severo, né? E é muito emocionante esse vídeo. E aí vai passando mais casos de uma mulher que estava numa cadeira de roda, que não andava, e colocou a música, e era a música que ela dançava na adolescência. Ela se levanta e começa a dançar, começa a abraçar todo mundo, enfim. Isso é a questão das lembranças, né? De fazer isso, do poder da música, de puxar essa questão. É muito bacana isso, assim, como o cérebro memoriza nessa questão do som, né? Você falou, me trouxe até lembrança um documentário que eu assisti de uma mãe, que ela estava com um filho também em coma, né, no hospital, foi nos Estados Unidos que ocorreu esse caso, e todos os dias ela colocava a música que ela colocava na infância para esse menino, né? Ele já era adolescente. No intuito, assim, os médicos já tinham desenganado essa mãe, né? Assim, pelo caso do acidente que ele tinha sofrido, eles desenganaram ela falando que pelo estado do coma em que ele se encontrava, que ele não voltaria, né? Que ele já estava assim, em estado vegetativo, digamos assim. E ela ia colocando todos os dias ela conversava, ela tinha as mesmas atitudes de quando ele era um bebê.
com ele, né? Então, assim, houve aquela aproximação da mãe, que eles também parecia que já não tinha mais esse contato, né? Então, a volta da mãe nessa questão afetiva com ele e de colocar e fazer coisas que ele era totalmente quando ele era bebê, de quando ela tinha aquele cuidado maior, né, que a gente tem com um bebê de quando é grande, ele voltou do coma. É óbvio, assim, que ele teve as sequelas, tudo, mas ele voltou do coma, né? Os médicos até colocaram lá como um milagre, né? No sentido, assim, devido. Mas eu vejo que essa questão da música, ela influencia, eu acho que também na questão cerebral, porque igual eu falei, a gente pensa numa música, por exemplo, hoje até eu tenho gostos musicais que antigamente lá eu não tinha, mas porque me trazem memórias, por exemplo, da minha família, da minha mãe. Então, aquilo que eu falava na época lá pra minha mãe, eu até comentei esses dias com ela, falei, nossa, engraçado, quando ela ouvia essa música, eu falava assim, olha, que cafona isso daí, né? E hoje eu escuto aquela música e eu fico escutando porque eu tenho lembranças dela, né, escutando aquela música. Então, assim, me traz uma sensação muito boa, assim, é inexplicável até a sensação, eu não consigo nem descrever, Isso. mas que me traz, sabe, uma paz, uma alegria. Então eu vejo o poder da música referente a isso, o som que causa, né? Não é nem muitas vezes a melodia, porque eu vejo assim, que às vezes a letra eu nem tô entendendo o que tá falando, mas aquela melodia da música, ela me faz voltar lá atrás com muita força na questão da memória, da lembrança. Isso, a música tem um impacto muito grande, os estudos já mostram na questão cerebral, na questão das sinapses, né? Você vê o caso muito famoso é do Herbert Viana, do Paralamas, né? Ele teve um acidente, perdeu massa cefálica, ficou embaixo d'água um tempo, os médicos falaram assim, ó, ele tem 10% de chance de viver. Ele viveu. Ah, depois ele tem 5% de acordar, ele acordou. Aí falaram com ele tem 2, 3% de voltar a falar. E ele voltou a falar, né, porque a questão musical que ele tinha, tanto musical quanto dos idiomas, tanto que quando ele voltou do coma, o relato fala que ele voltou falando espanhol, inglês, o cérebro dele criou outros caminhos, né, por causa da música, porque ele, né, devido ao que ele perdeu. Então, hoje ele fala que também tem algumas limitações, mas é um milagre, o cara tá falando, ainda mais tocando, enfim. E a música é isso, né? Ela acelera a sinapse do cérebro, ela trabalha com várias regiões, e muitas vezes você tem uma dificuldade, ela cria outros caminhos, né? Pessoas que tiveram paralisia cerebral, algum acidente, que estudam música, tem uma recuperação muito maior, porque o cérebro, ele recompensa, cria outros caminhos. Então é provado, sim, nesse impacto, né, da memória, os vários hemisférios que trabalham ao mesmo tempo, e atividades musicais que chegam a 4, 5 partes do cérebro diferentes. Então, os estudos já provam há muito tempo isso aí, né? E aí você vê nos casos, como você falou, das pessoas com deficiência, né? Eu atendo pessoas que têm paralisia cerebral no nascimento, então dificuldade motora, e com o tempo ela vai aprimorando e melhorando. Gente, façam perguntas aí, eu gosto de perguntas, hein? A gente já tá quase, né, indo. Eu vou ler um comentário que a Amanda colocou. Ela colocou assim: minha sobrinha ama a música Brilha, Brilha e Estrelinha. Então usei ela para mostrar a versão em inglês só para introduzir o idioma. E ela acabou aprendendo rapidinho por causa do afeto que já havia antes. Olha que bacana. Então, assim, dá para aprender até outras línguas, né? Você utilizando. A questão da música em português, ela associa e aprende com mais rapidez em outro idioma. E aí, porque tem a questão, quando a gente... Pode falar, terminar. Não, pode falar, eu ia ler outro comentário, pode falar. Só para não passar. É isso aí, justamente, porque a melodia, né, a gente fala que o ritmo mexe muito com o corpo, né? Com essa parte do corpo. A melodia trabalha com o sentimento, né? Que é a questão emocional. E a harmonia, que são vários tons, é mais a questão mental. Então, por ela ter essa questão de afetividade com a música, também. E o fato de... Por que as outras disciplinas usam música? Porque a música tem a melodia, tem um ritmo. E ela é muito mais fácil de decorar, né? Um exemplo, eu tive caso do ano passado, de um aluno que chegou de 5, 6 anos e cantou aquela música Dona Maria para mim a música inteira. A música tem 6, 7 estrofes, né? Quer dizer, a criança é praticamente impossível você imaginar que ela podia decorar. Ela decorou a música inteira por causa da melodia, né? E um caso muito, muito interessante
olha só como é a questão. Minha filha, eu trabalhei em várias melodias com ela, tipo, eu fiz um tela, ela foi minha cobaia no bom sentido. Cai Balão e outras músicas, tanto que, por exemplo, eu lembro, eu tenho até um vídeo quando ela tinha 6, 7 dias, ela estava de um lado, assim, eu fui pro outro lado da sala e toquei a música Cai Balão, ela virou a cabeça e deu risada. Porém, ela tem uma questão com a música Brilha, Brilha, Estrelinha, que qualquer hora que ela escutar, ela chora. Eu não sei por que é. Às vezes foi porque um dia com a mãe dela não estava bem, alguma coisa, mas aquela melodia, né, se colocar, ela chora de soluçar. Melhorou agora com 3 anos, mas com 2 anos era assim. Enfim, ninguém sabe, né? Às vezes foi um momento ruim daquele dia, sei lá, ou aquela melodia traz alguma lembrança que a mãe dela naquele momento, enfim, vai saber por que é, né? Enfim, para você ver como é louca essa questão da Tem música, muito né? As isso, outras até músicas, eu tenho isso desde a infância. A minha mãe fala assim que eu, bebezinha, no casamento do meu tio, era o pessoal começar a tocar na igreja, eu chorava. E eu sou assim até hoje. Tem música que eu não entendo nem às vezes que tá falando, mas aquela melodia ela me toca de um jeito que eu sou muito emotiva. E aí eu choro, debulho em chorar, né? E mas realmente é assim. traz lembranças, realmente, assim. Muitas delas, às vezes, me remetem a lembranças que eu não sei nem porquê, que às vezes aquela música é nova, né? E aí nem era daquela época, mas a melodia dela me traz lembranças de É uma. semelhante, os acordes, porque É, a música tem muito isso, né? E aí você é viu outro comentário aí que Pode falar. você ia ler outro comentário, fica à vontade aí. Pode Isso perguntar não aí, gente. era a Karen parabenizando pela nossa live, que era conteúdo e profissionais de Obrigado. excelência. Então, deu parabéns para nós. E Agradecemos a participação aí. a minha prima até comentou que ainda chora cursinho ping-pong, ainda choro. Mas ela Eu me também. arrepio muito, assim. E tenho a questão de se arrepiar, eu me emociono muito também. Qual foi a música que eu me emocionei esses dias? Eu estava escutando nessa recapitalização dos discos que marcaram minha vida, tá aquele disco Alucinação, do Belchior. Não tô tão velho assim, né? Mas eu escutei música muito cedo. E aquele disco é fantástico, né? E tem uma música que até o Emicida recortou. Ano passado eu morri, tô chorando pra cachorro, ano passado eu morri, esse ano eu não morro, né? Então, eu escutei aquela música, eu fiquei super emocionado, de arrepiar, de chorar mesmo, porque me remeteu lembranças, né? E ainda mais, talvez, esse momento que a gente viva, né? Ano passado eu morri, tô chorando, a gente tá sofrendo pra caramba com essa pandemia, eu peguei Covid, fiquei relativamente, assim, passando dias ruins, então, enfim, então é muito louco, né? A junção de tudo. Tem até aquele filme, né, O Som do Coração, que retrata essa questão do som, né? Apesar de um pouco assim no sentido mais emocional, mas entrando nessa questão emocional, onde o filho, né, reencontra os pais ali pela questão sonora, né, pela questão da música, do afeto. Então fala dessa ligação, onde todos eram músicos ali, né, e tocavam, então ele sentia pela melodia da música, né, que era ser ouvido desde a gestação da moça, né, tanto do pai quanto da mãe, onde ele reencontra na lembrança dessas melodias, né? Onde ele até no final ali tá tocando, né? Também é músico, ele tá tocando e reencontra os pais, então ele reconhece os pais, então fica nessa questão, né? Da memória já desde a gestação. Pelo menos eu entendi, interpretei assim o filme. A Letícia tem uma pergunta, ela colocou assim, por que arrepiamos com algumas músicas? Uma explicação neurológica. É um fator é um N fatores, né? São lembranças, e a música tem como eu falei, ela tem um impacto físico, às vezes a gente acha que a música tem um impacto só a questão sentimental, ela tem um impacto físico, né? Tanto que o corpo produz reações, o arrepio é isso. Isso está relacionado a lembranças, né? A questão cerebral das reações químicas do cérebro, do sentimento do que você viveu, enfim, da sensibilidade musical, né, da sua identidade sonora, enfim, tem certo tipo de melodia que, para mim, soa mais porque a minha vivência foi aquela, enfim, eu tive contato. Esse lance que a gente fala, a música tem um impacto poderoso no corpo, né? Tanto que, como a gente falou, as paisagens sonoras, elas também fazem mal, né? Porque o que você escuta,
o excesso de ruído. Isso, né, trabalha a questão física, psicológica, né? E é muito complexo. Bom, Alex, eu vou encerrando antes que acabe o nosso tempo e aí vai cortar, até para deixar as considerações finais. Uma pena porque é um assunto bem bacana, bem extenso, né? Mas espero que a gente tenha passado aí para as pessoas essa questão alternativa, né? Eu acho que tem muita gente que às vezes busca por métodos medicamentosos que não são tão benéficos, às vezes não necessários no momento, né? Principalmente para as crianças aí na questão de agitação, na questão da fala, na questão de concentração, de aprendizado. Então fica essa dica também, eu acho que é muito bacana, natural, além da questão da afetividade, né, de trabalhar essa questão da afetividade juntamente, eu acho que só tem a agregar essa questão benefício, né, diferente do medicamento que ele às vezes traz malefícios causando outras doenças, né, fica naquele ciclo, né, que nunca... Então fica essa dica. Vou deixar a palavra com você agora para passar os seus contatos para as pessoas que querem te procurar para essa questão, para ajudar aí com a criançada. Você falou que dá aulas Opa. também particulares, né? Fala aí um pouquinho de você, dos seus contatos, onde que eles te acham. Isso, gente. Quem quiser me adicionar, minhas mídias @AlexDuarteMusical, né? Deixa eu ver se eu consigo aqui, se não vai balançar muito. Escrever meu ar. Então, tem lá no meu canal do YouTube, né? 98158, eu vou colocar meu telefone aqui. Esse é o meu WhatsApp, me chama lá. As minhas mídias sociais são @alexduarte.musical. Alex Duarte Musical. Tem no Instagram, no Face, no YouTube, lives. E agradeço imensamente aí o convite, a parceria, de poder levar um pouco da música. E é isso aí, gente. Com Muitas certeza. pessoas me perguntam, como que eu faço? Como que eu faço para trabalhar a musicalização? É simples. Comece a musicalização em casa. Cante para o seu filho. Eu sou desafinado. Pesquisa na internet. Hoje tem, se você colocar lá atividades de musicalização, vai aparecer umas milhares. Então, cante com seu filho, brinque com ele. Pegue uma panela. Por exemplo, pega aquela música lá do Palavra Cantada. Que tem na sopa do neném. Pega 2 baldes, 2 Tupperware, dois potes de sorvete, senta, pega a colher e bate, brinca com ele, se expressa, canta. Vai fazer um desenho, coloca uma música de fundo. Vai dormir, coloca uma música. Minha filha não dorme sem aquela música de relaxar, e ela fica super calma, entendeu? Tudo é música. Vai colocar um desenho, pesquisa lá, desenho musical, para não ficar só o desenho tradicional. Faz música em casa, canta mesmo sem saber. Vai naquela loja de R$1,99, compra um tamborzinho daquele de R$3,99, compra uma guitarrinha, canta, bate, brinca, pesquisa. Começa a desenvolver. Acho que o grande primeiro passo é a vivência musical familiar. E aí, procura uma escola que tem uma aula de musicalização. Esse é meu WhatsApp, eu também dou aula particular, atendo em domicílio, dou aula em várias escolas, né? Enfim, trabalho com formação de professores, tem minhas mídias, me chama lá que vai ser um prazer aí estar entrando em contato com vocês. Muito bacana, Alex. Muito obrigada pelas dicas, muito obrigada aí por ter aceitado o convite. Gratidão imensa, né? Seu trabalho é muito bonito. Muito obrigada mesmo. E fica aí a dica, mais, gente. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Fica a dica aí até para quem está com dificuldade com as crianças dormindo. Vacina já para todo mundo, hein? Vacina já. Viva a ciência e viva o SUS. Até lá. Boa noite.